Olá a todos! Eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Finalmente hoje eu apresento para vocês a trilogia do elemento Terra. Os 3 signos de elemento Terra que correspondem a 3 casas, né? São setores do nosso mapa que a gente vai lidar com a materialidade. Então, as casas do elemento Terra, que correspondem aos signos de Touro, Virgem, Capricórnio, elas têm a ver com a materialidade, com a manifestação das coisas neste plano físico, né? E que é uma tarefa árdua. Realizar, fazer dinheiro, trabalhar, lidar com o sustento, tudo isso tem a ver com essas casas e signos de terra, não é? Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Pois então, né? A nossa formação, a nossa história, da nossa criação vem do barro, né? Vem da terra, vem da argila, vem desse componente material e sólido e substancial. E segundo André Barbeau, a definição dele desse elemento terra é que ela sendo seca, tem a ver com isolamento, e fria, portanto ela tem uma coisa de retentividade, ela representa o estado sólido, consistente, denso e fixo da matéria, ao término de uma evolução após a obra de combustão do fogo. Por quê? Sempre um signo de terra vem depois de um signo de fogo, né? Então, depois da energia primordial, da alegria, da manifestação da centelha, né, vem a terra para consolidar, né? É o estado no mais alto grau de concentração e condensação, que pode petrificar e conservar, por ser resistente, isolado e fechado. Então, é assim a expressão e o temperamento das pessoas de elemento terra, né? Secos e frios e pés no chão, só querem saber do que pode dar certo. Pois então, os 3 signos de elemento terra são aqui Touro. Touro corresponde à casa 2, das finanças, da energia monetária, do teu querer, do ter e manter. Virgem tem a ver com a casa 6, da consciência corporal, do serviço, da funcionalidade. E Capricórnio tem a ver com a casa 10, o ponto mais alto do mapa. Esse é o setor não só da profissão e do status, mas também do seu papel no mundo, né? O elemento terra é associado com o plano de existência material, a condensação do espírito em formas concretas. A gente ouve muito dizer isso, né? Que o espírito está aqui aprisionado na matéria, mas é que através da matéria é que o espírito pode se manifestar. Einstein dizia que a matéria é a energia condensada, né? Então vamos ver aqui o primeiro signo de terra, que é Touro. A ti, Touro, eu dou o poder de transformar a semente em substância. Grande é a tua tarefa e requer paciência, pois tens que terminar tudo o que foi começado, para que as sementes não sejam dispersadas pelo vento. Não deves assim questionar. Também não deves mudar de ideia no meio do caminho, nem depender dos outros para a execução do que te peço. Para isso, eu te concedo o dom da força.
trata de usá-la sabiamente. E Touro voltou ao seu lugar. Então, a casa 2, com esse arquétipo de Touro, requer o quê? Paciência. Ninguém produz da noite para o dia. Como nós vimos lá nas casas de elemento fogo, Touro vem depois de Áries. Qual é a tarefa de Áries? Semear. Mas a tarefa de Touro não. Vai lidar com a transformação da semente em substância. E o verbo disse que a batalha seja impávida. Impávido quer dizer sem pavor, né? Mas qual batalha? A do sustento. Eu acho que não tem maior combate, maior luta do que a base de sustento aqui na nossa vida, né? Como é que você vai se manter, né? Como é que você vai ter, né? Isso tem a ver com Touro. Como é que está a sua casa 2? Né? Veja que a casa 2 ela vem logo depois do ascendente, né? Então é aqui na casa 2 que eu vou lidar com os valores. O mais longo dos caminhos é o que leva ao bolso. Isso é uma coisa muito profunda, porque, né? É a maneira como você lida com o dinheiro, é como você afere os seus valores, é que vai te trazer a sua base de sustento. Né? Na casa 2, é como você tem, mantém, retém, distribui e multiplica o dinheiro. É como você valoriza o que oferece de si, o seu sexo, o seu dinheiro, o seu apoio. A casa 2 é um setor venusiano, é um setor ligado ao querer, aos desejos. Né? Então, se você não sabe o que você quer e nem como você vai fazer para atingir aquilo que você quer, fica difícil. E uma das coisas mais difíceis nesse mundo é lidar com a energia monetária, não é verdade? E por falar nisso, eu quero lembrar que dia 30 de abril, está pertinho, vai ocorrer um eclipse em Touro aos 10 graus. Sol e Lua juntinhos e colados a Urano, né? E já está vindo faz tempo esse Urano em Touro, trazendo muitas mudanças na maneira como o mundo vai lidar com sustento, com energia, com o dinheiro, com a natureza. E nesta data, olhem para o céu, estejam conectados. Vênus e Júpiter estarão aqui aos 27 graus de Peixes. É uma dádiva. Os astrólogos na Babilônia diziam que quando Vênus e Júpiter era visível no céu, o pedido dos homens na Terra eram atendidos. São os grandes benéficos, não é? Então, voltando aqui para essa energia de Touro e casa 2, porque vai ser muito forte aí, né, esse eclipse. A casa 2 é dos valores, né? Como eu disse, ao que você atribui valor na vida? O que é valor dos outros? O que é um pseudo-valor para você? O que você valoriza de fato, não é? De 3 maneiras é um homem conhecido: por seu copo, por seu bolso e por sua ira. Foi inspirado nesse ditado que o Newton Bonder, um rabino, ele escreveu uma trilogia, A Cabala do Dinheiro, da Inveja e da Comida. Maravilhosos esses livros e dão, assim, muitos insights, né? E realmente a casa 2 de Touro tem a ver com isso, né? Você é aquilo que você come. A maneira como você lida com o alimento, né? A maneira como você tem respeito com aquilo que vai te manter e te trazer substância, né? Tem muito a ver e revela muito com relação ao seu caráter. Quem a pessoa é, não é verdade? Porque, assim, abundância não é desperdício, né? E aí, às vezes, as pessoas confundem isso, né?
Então, Touro está aqui para manifestar a luz que existe nas coisas materiais. Mas aí o taurino e o resto da humanidade se embaraçam com isso, né? E acabam lidando com a posse, o apego e a retentividade. Aqui aquela música do Roberto Carlos tem muito a ver com essa energia taurina, né? Tudo que é seu, meu bem, é meu, é meu, é meu. E os signos de terra, eles precisam de segurança, de contrato, né? De colocar os pingos nos is nas relações envolvendo dinheiro e bens materiais. Muito bem. A próxima casa que tem a ver com Virgem é a casa 6. A casa 6 é do serviço. A ti, Virgem, peço que empreendas um exame de tudo que os homens fizerem com a minha criação. Terás que observar com perspicácia os caminhos que percorrem e lembrá-los de seus erros, de modo que através de ti minha criação possa ser aperfeiçoada. Para que assim o faças, eu te concedo o dom da pureza. E Virgem voltou ao seu lugar. Então, essa casa 6, o que ela pede? Uma atenção e uma consciência com o corpo. De novo, é através daquilo que você compra para comer, que você escolhe, que você deseja, que você gosta, que na casa 6 vai mexer com a alquimia e a química e o funcionamento do teu corpo. Então, veja que incrível. Na anatomia astrológica, os órgãos regidos por Virgem são os intestinos, que são muito parecidos com o cérebro, não só no seu formato, mas também na função. Por quê? Os intestinos têm um sistema sofisticadíssimo de separar o puro do impuro dentro do nosso organismo. E para depois a gente fazer a obra, né? Para eliminar aquilo que foi impuro. Os antigos até diziam que as pessoas iam obrar, né? Porque é um resultado daquilo que o seu organismo, o seu ser, o seu físico processou. Então, Virgem tem essa coisa da pureza, da purificação, de separar o joio do trigo. E o Verbo disse que reine a matéria no seu melhor estado de perfeição e funcionamento. Essa é a tarefa de Virgem, né? Colocar as coisas para funcionar. É uma terra mutável, é uma terra que vai dar sentido, continuidade, utilidade às coisas. E a casa 6 é ali da rotina, do cotidiano. Se você não se organiza, você não vai muito longe. A casa 6 é dos seus hábitos. É de como você se organiza desde a hora que você acorda até a hora que você vai se recolher. Mestre, como posso atingir a iluminação? Comece lavando bem suas vasilhas. Você não pode ir lá para a casa 12, que é da espiritualidade, sem passar pela casa 6. Se você não cuida do seu corpo, se você não come bem, se você não tem respeito pelo seu descanso, se você não tem a sua consciência corporal, como é que você vai querer cuidar do espírito, se o espírito está tendo aqui uma vivência na matéria? Então, as menores coisas, as coisas mais simples, as tarefas mais humildes e às vezes as mais desagradáveis é que vão ajudar você no caminho da espiritualidade, né? Porque faz parte, né? É ali, é no dia a dia. E a casa 6, que é a da saúde, da consciência corporal, né? Do labor, é ali que você programa a sua agenda, é do seu ambiente de trabalho e também dos animaizinhos, dos subalternos, dos empregados, dos serviçais.
A gente conhece a grandeza de uma pessoa da forma que ela trata um animal ou um subalterno. O caráter dela é revelado, né? E a casa 6 tem a ver com isso. Como é que você pode tratar mal aquele ou aqueles que estão lhe servindo, né? Então, a casa 6 tem a ver muito com essa compreensão das pessoas mais humildes e que estão ali dando o melhor de si, né? E é muito complexa essa relação patrão-empregado, né? Empregado-empregador, o ambiente de trabalho. Geralmente é o ambiente de trabalho insalubre que traz problemas de saúde, não é? Certamente para a pessoa. A casa 6 tem muito a ver com isso. Que planetas você tem na sua casa 6? Qual planeta rege a sua casa 6? Onde ele está? Que história conta essa sua casa no seu mapa, né? Como é que você lida com o seu lado prático? É a casa 6. E aqui, a música que eu escolhi para a Virgem a Sexta Casa é Saio do trabalho, volto para casa, não lembro de canseira maior, em tudo é o mesmo suor. É linda essa música, né, Caxangá? E é isso mesmo, né? Virgem, é o labor, a casa 6, o fazer, né? É o serviço. É através da casa 6 que você vai gerar o seu ter e manter da casa 2. Não é verdade? E agora chegamos em Capricórnio, que é a casa 10, lá o ponto mais alto do mapa. De ti, Capricórnio, quero o suor da tua fonte, para que possas ensinar aos homens o trabalho. Não é fácil tua tarefa, pois sentirás todo o labor dos homens sobre teus ombros, mas, pelo jugo de tua carga, te concedo o dom da responsabilidade. Responsabilidade quer dizer responder com habilidade aos chamados da vida. E para você ocupar o ponto mais alto do mapa, você tem que ter responsabilidade. Porque não é fácil chegar na casa 10. E o verbo disse que a ambição reine e que a porta permaneça aberta. Ambição quer dizer entre duas direções. E lá na casa 10, você tem duas direções. Ou usar aquele poder, aquela logística, aquela projeção em proveito próprio ou em proveito de um bem maior, né? Que é a sociedade, enfim. É a casa 10, né? É a sua projeção no mundo. E aqui está ela, né? Veja que a casa 10 vem depois da 9. E é na 9 que a gente vai formar a nossa ética, nossa moral, nossos princípios mais elevados, para depois vir ao público fazer algo de concreto nessa vida, que é a casa 10. Então, a casa 10 tem a ver com a autoiniciação. Por quê? Porque para governar, para ser um rei, um estadista, um prefeito, um governador, qualquer pessoa que tem um cargo elevado público, essa pessoa ela tem que usar a sua vocação, o fim para o qual ela foi invocada nesse mundo, para elevar a condição do todo. Senão ela não está cumprindo a sua tarefa, não é? Então Capricórnio, apesar de ser cético, apesar de ser São Tomé, ele tem a ver também com a maturidade da espiritualidade, né? E é a casa da carreira, né? Do status, daquilo que você projeta. Na porta do sucesso está escrito entrada e saída. Então a gente tem que se preparar para o sucesso e para as fases de não sucesso. E como é que a gente vai atingir esse sucesso? Às vezes ele pode ser efêmero ou duradouro. Será que a gente está na profissão certa? Por que eu escolhi essa profissão?
Por comodismo, por dinheiro, pelo quê? Qual é o meu papel no mundo? A casa 10 é que vai falar. O que você tem na casa 10? Qual é o planeta que rege? Qual é o signo que está ali? Como é que você lida com a busca do seu status e a sua afirmação no mundo? Né? Como é que o mundo te vê lá em cima através da sua profissão? É a casa 10. E aqui eu escolhi, né? A casa 10, né, tem a ver com o papel do mundo, a profissão, o status. E eu escolhi a música do Lulu Santos. Eu dava casa, comida e roupa lavada. Eu disse casa, comida e roupa lavada. E cenzinho para parar de se virar. Cenzinho para você parar. É muito interessante porque assim, Capricórnio, ele ele precisa de estabilidade e de status. Então Capricórnio tem essa coisa de bancar. Claro que Capricórnio não dá ponto sem nó. Ele não vai ficar dando peixe. Ao contrário, ele vai ensinar a pescar para você ser autossuficiente, né? Mas ele tem essa coisa de buscar estabilidade e essa coisa do suporte material, né? E do status. Muito bem. A fase alquímica que tem a ver com o elemento terra é o coagulatio. A coagulação, né? A coagulatio é a função da sensação. É o espírito coagulado que terá de lutar pela vida. Então veja que coisa, né? Nós somos feitos do barro, nosso espírito ele vem para esse veículo material, né? Então, é a coagulação da vida. A criação de qualquer ideia ou sentimento necessita do processo de coagulação. O dinheiro, o alimento e os prazeres são associados a este processo. Também a expulsão do paraíso, o peso, a ambição material. A coagulatio traz a manifestação concreta, mas também implica em limitação ou prisão. Os mitos nos informam que a coagulatio é promovida pela ação. Psicologicamente, significa que a atividade e o movimento psíquico promovem o desenvolvimento do ego. Então, a gente vai ver que a gente se defronta com o coagulatio em trânsitos, sobretudo de Saturno, e trânsitos envolvendo esses planetas, né? Desculpe, esses signos e casas de terra, como eu comentei há pouco de Urano estar em Touro, e que aquele eclipse, dia 30 agora, vai ser em Touro, né? Então tem muita coisa aí que vai estremecer. Então, a operação de coagulatio pertence ao simbolismo do elemento terra. Na alquimia, quando os líquidos coagulam, começam a ficar sólidos. Na psicologia, o processo se dá quando imagens, intuições, ideias e sentimentos se concretizam na vida real. Na astrologia, as imagens se referem à ideia básica de encarnação, o planeta Saturno. Saturno é o grande castrador, devorador. Ele coloca limites, empecilhos. Tá? Então, qual é o cuidado na fase coagulátil da nossa vida? Gangrenar. Quando a coisa fica tão dura, o que ela faz? Ela espatifa, ela se quebra. E aí você tem que começar todo o movimento alquímico de novo. Então, qual é o cuidado dos processos, sobretudo trânsitos de Saturno? Cristalizar, criar muralhas para se defender e se aprisionar dentro delas, né? Coagulatio é um processo que produz ouro. Através da cristalização, a individualidade se estabelece na vida real. O ouro alquímico é descoberto ao vivermos a vida, não ao extrapolarmos o seu limite. Então, lidar com esses processos da matéria, casa 2, 6 e 10, é que nos transforma.
porque a gente tem que realizar, concretizar, mostrar serviço nesses setores. Enfim, a operação coagulátil nos convida a entrar na dimensão da matéria e sentir que ela é animada pelo nosso espírito. Esse é o fundamento dessa experiência aqui. Nós somos um espírito numa experiência material. Assim podemos sentir o nosso corpo energético, pois somos luz como as estrelas. Não somos matéria opaca, não somos algo morto. É a vivência que temos em alguns momentos da vida que nos faz sentirmos preciosos. Portanto, coagulátil se relaciona com concretizar, realizar, tornar algo sólido, o que é um campo muito difícil para a maioria de nós, né? A casa 2 do ter e manter, a casa 6, a nossa consciência corporal, a responsabilidade do nosso físico, e a casa 10, colocar todos os nossos talentos, a nossa força numa profissão, né? E saindo aqui desse lado mais difícil do coagulátil, né? Aqui brincando mais uma vez, hoje eu estou abusando das musiquinhas, né? Que touro tem muito a ver com ciúme, com apego, né? E eu acho que para representar, nada melhor do que essa música, né? Mas eu me mordo de ciúme. Do Roger, né? Do Traje a Rigor, mas é muito, muito assim mesmo, né? Touro apegadíssimo. E para a Virgem, debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Pois é a coisa da casa 6, Virgem. Virgem vai fazer o pão, né? O touro, ele vai produzir o trigo ali na terra, ele vai cuidar da planta, né? Vai colher, mas quem vai fazer o pão, o labor, o feitio é Virgem, é a casa 6. Como é que você faz as coisas? Está na casa 6. E Capricórnio, a casa 10, né? Eu escolhi aqui Belchior. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo, à tarde às 3, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar, por causa de vocês. Capricórnio, sempre ocupado, sempre trabalhando, sempre em reunião, né? Sempre fazendo coisas, sempre com pouco tempo, né? Então, isso tudo, essas brincadeiras, é também para uma reflexão, né? Quanto tempo a gente se demora lidando com a matéria, né? Será que você está se esquecendo um pouco da sua casa 6, né? Será que você está se matando de trabalhar na casa 6 e não está atingindo o seu status na casa 10? Será que você está ganhando muito bem na casa 2, mas você está frustrado com a tua profissão? Então essas casas, elas têm um jogo, elas têm uma informação muito profunda, né? Essa pedra aqui é uma pedra filosofal, a pedra que se transformou em ouro. Os rabinos ensinaram: há 4 tipos de pessoas que ninguém tolera. Um pobre que é arrogante, um rico que bajula, um idoso luxurioso e um líder que governa a sua comunidade sem causa. Isso está no Talmud, né? Então, tudo isso são assuntos, todos esses são assuntos dessas casas 2, 6 e 10, né? A arrogância do pobre tem a ver muito com o símbolo da frustração em estado avançado, né? É quando aquela frustração ela tá gangrenada, né? Naquela condição que a pessoa não aceita,
que a pessoa ela se fecha, ela não aceita dádivas, sabe? O rico, né? Bajular para tirar vantagem, bajular-se para tirar vantagem, né? Ninguém suporta isso. Ainda mais a pessoa já tendo uma condição tão elevada, ainda vai tirar proveito dessa situação, que é o que mais acontece, né? O idoso tem a ver muito com a decadência, de não aceitar a natureza das coisas, né? E de não aceitar que o belo, que não sabe se renovar sobre outras formas de lidar com a vida, com a carne, com o corpo, né? E o líder que não governa, né? Ou que governa sem causa, ele perde a oportunidade de estar no máximo sem fazer o máximo, né? Porque, gente, para chegar na casa 10, você tem que passar por 9 setores do mapa até chegar lá no cume da montanha. Então, são setores mesmo da nossa vida bastante, bastante materiais mesmo, né? Como eu estava dizendo, que tem a ver muito com a nossa materialidade. Então, é aquela questão, né? Como é que você tem e mantém? Como é que você lida com os seus subalternos? Como é que você se alimenta? Como é que você descansa? Quais são as suas ambições profissionais? Então, são 3 setores do mapa substanciais, pés no chão, concretos, né? E eu acredito que são os setores mais difíceis de se trabalhar, justamente porque exige aí resultado, empenho, né? E bastante disciplina. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, a companhia. E se gostarem do conteúdo e do canal, eu sugiro que deem um like para que o canal possa permanecer, ok? Então, vamos lidar com a nossa materialidade de uma maneira consciente. Nós estamos no mundo material, nós precisamos das coisas físicas. A questão é não nos apegarmos nelas, né? Não nos perdermos nelas. E só uma coisa para finalizar, com essa coisa da substância, né? Veja que essa coisa de casa 6 e virgem, nós estamos indo para uma outra modalidade de alimentação. Além dos transgênicos, né? Que foi uma interferência muito audaciosa e desrespeitosa do ser humano no reino vegetal. E agora a gente está ingerindo plástico que não acaba mais, né? Através de partículas aí espalhadas por esse mundo afora, né? Então, para onde que a nossa humanidade está indo, né? Eu acho que a gente precisa rever muito esses conceitos da materialidade, né? Porque estamos ficando uma raça humana, né? Vulnerável, fraca e sem muita clareza do que as coisas, para onde as coisas estão indo, né? Então é isso, meus amados. Muito agradecida e até a próxima. Até breve.